Fala, povo desperto, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Ronan. Eu sou a Verônica. E somos do Despertar Podcast. E agora a ideia é fazer uma introdução sobre um lado mais espiritualizado do despertar, que seria o nosso despertar dentro da tradição dos povos indígenas, ayahuasca, rapé, sananga. Então, a ideia é expor um pouco para vocês como foi a nossa experiência dentro desse culto ancestral. E como esse culto transformou a nossa vida no que a gente vive hoje, né? Então, de antemão, eu já quero deixar claro para vocês que antes da gente utilizar a medicina da ayahuasca, eu pesquisei bastante sobre, em vídeos na internet, em relatos, e vi poucas coisas, né, relacionado a problemas mentais, né, o que a ayahuasca ela pode fazer em ti, né, quando você tá lá na força. Então, se você tem algum problema psicológico, neuro, que vá te trazer algum tipo de descontrole, né, que tu saiba que tu pode sair fora da caixa, que tu pode fazer alguma coisa que você não tenha domínio, não utilize. Porque ela é uma medicina que, apesar de você estar consciente no momento que você está utilizando, ao mesmo tempo você não tem muito domínio do que você faz. Então eu acredito que se a pessoa ela tem algum tipo de transtorno, se ela algum tipo de agressividade, se ela não tem muito controle, não é indicado. Então vamos lá, galera. Antes de começar o vídeo, peço que vocês sentem o dedo no like para nós, por gentileza, para dar aquela força. Compartilhe se acharem interessante essas dicas para as pessoas que pretendem fazer ayahuasca, e já se inscreve no canal e siga nós também nas redes vizinhas, que postaremos mais vídeos sobre esse lado espiritual. Isso. Bora lá. Então, em meados de 2023, a gente estava com a ideia de colocar o Despertar Podcast. A gente não sabia muito bem como iria fazer esse processo de entrevista, conversar com as pessoas, montar o estúdio, como seria o cenário, de que forma seria processado esse novo empreendimento nosso. Então, tem um amigo nosso que eles fazem essas partes de medicina ancestral e fazem também uso de rapé, esse tipo mais xamânico, que na verdade eu não curto chamar de xamânico, porque o xamanismo ele é norte-americano. Nosso, ele é originário, então indígena, não é xamânico, é indígena, dentro da minha concepção de espiritualidade que eu entendo sobre isso. Então, em 2013 eu fui esse meu amigo tem uma loja, a gente foi na loja lá, até pegar umas ideias e tal com ele, e incrivelmente, como força da natureza, naquela 15 dias depois, iria sair, eles iam ter um ritual com um povo do Acre, com um povo originário do Acre. E ele ofertou o convite, era um convite mais fechado, era uma pessoa só para amigos ali deles e conhecidos, né? Um ritual aberto, assim, a todos, ou divulgado. Então... Tinha um limite de pessoas bem baixo. Isso. Era no máximo 20 pessoas. E aí ele fez esse convite para nós, falou, o que vocês acham e tal, acho que quem sabe a ayahuasca, ela vai expandir a mente de vocês, vai trazer aquela vontade que está no subconsciente, vai curar também alguns processos que precisam ser curados antes de colocar esse empreendimento, fazer esse podcast de vocês, talvez ajude. Eu já tinha ouvido falar na ayahuasca, no Nishipan, ou no Santo Daime, como vocês queiram chamar, ou como vocês conhecem, mas eu nunca tive a oportunidade de fazer o uso da medicina. E ainda bem, graças aos nossos ancestrais, a Exu e o Pombogira, colocaram no nosso caminho pessoas que fizeram a medicina, que estão diretamente ligados com a floresta e com a manipulação do Nishipan, sabe? Com o povo que traz a sua raiz essa confecção, esse fazer, né? Esse rezo. Eu falei, por que não? A gente não tem a mente fechada, a gente tem uma mente bem aberta, vamos tentar, vamos ver como que funciona, como é esse processo.
como eu disse para vocês, nós não estávamos perdidos, que precisava de um caminho, precisava encontrar uma resposta, precisava... Não, a gente quis fazer o uso da medicina já com um propósito específico e para ter mais clareza no que nós estávamos almejando. Isso, e lembrando que quando a gente foi convidado, a gente começou uma preparação de mais ou menos uns 10 dias, entendendo qual era o processo, o que a gente precisava fazer. Claro que eles também passaram algumas orientações, mas diante disso, a gente começou a entender o processo e a buscar o que a gente realmente queria. Em relatos que eu pesquisei, tinha pessoas que tentavam buscar alguma coisa do passado, algum trauma, e hoje eu digo que não seria o correto a fazer, porque tu tem que olhar para o futuro, o que tu quer para o teu futuro. Se você vai atrás sofri algum abuso, alguma coisa, esse processo ele pode ser muito doloroso e ele não vai te trazer nenhum tipo de benefício. Porque sim, na ayahuasca você consegue curar dores, mas a intenção dele é você progredir, é você melhorar e encontrar um caminho que você possa dar continuidade. E não você buscar algum trauma, alguma coisa, porque isso sim pode te prejudicar e pode ser um processo totalmente inverso do proposto. Né? Ele eu acredito que não seja legal utilizar dessa forma. Aí a gente fez essa preparação uns 10 dias antes, até, e durante aquela semana que antecedeu a consagração da ayahuasca, a gente teve o contato com a medicina do rapé. Até então, eu não tinha esse conhecimento de como essa medicina funcionava, né? Ou funciona, no caso. Só o Ronan, no caso. Eu, essa semana, fiquei me preparando especificamente só para ayahuasca. Diferente do Ronan, que teve experiências 2, 3 vezes na semana com o rapé, né? E aí foi uma medicina que eu achei super interessante. Uma medicina que hoje ela faz parte da nossa quimbanda, nosso templo Caverna da Quimbanda Negra. Faz parte disso. Eu acho que é uma forma das pessoas conseguirem acalmar o seu mental. O mundo que a gente vive é um mundo que ele se acelerou muito com a evolução, com a tecnologia, com essa aceleração industrial, com essa busca por sucesso, busca por poder, busca por dinheiro. Tudo ficou muito acelerado. E isso causou uma consequência, não digo irreparável, mas uma consequência muito acentuada na nossa psique. E por mais que a gente tente parar ou achar um lazer, às vezes a nossa mente, o nosso mental, ele não para. Você está ali naquele local se divertindo com os seus familiares, com os seus filhos, ou até fazendo alguma atividade física, mas a sua mente ela está ainda em processo. Como eu vou fazer semana que vem? Como eu vou resolver o meu problema? Sabe? Como que vai ser a partir de agora com tal objetivo? E você não consegue descansar. O rapé, ele vem justamente para desacelerar, para você se conectar com você mesmo e você desacelerar, sabe? Então foi muito válido esse contato com o rapé nessa semana. Como o meu corpo ainda era virgem com a medicina, foi uma medicina forte na época, não tive a peia, seria o processo energético ativo, não tive com o rapé, não deu em nenhuma das vezes que eu utilizei. Isso. E na segunda-feira a gente teve então contato com o povo originário. Foi na quarta-feira, na quinta-feira, né, que você teve aquele processo com o pessoal. Já na fazenda, né? Isso, na fazenda, que foi um processo direto já, que foi um processo já de abertura para ayahuasca na sexta-feira. E até nessa quarta aí foi utilizado um pouco de ayahuasca com rapé, mas uma dose mínima de ayahuasca só para entrar na força do rapé. Quarta ou quinta? Foi na quarta, só para entrar na força. Foi assim bem leve mesmo o uso da ayahuasca, foi em alguns ml assim. Tanto que nem deu efeito, né? O efeito da ayahuasca mesmo.
E na sexta-feira, propriamente dita, nos preparamos o dia inteiro. Eu basicamente fiquei em jejum o dia inteiro, mentalizando e me preparando para a noite. Já sabia que não seria um processo simples. Saímos de casa, deixamos pela primeira vez a nossa filha sozinha com os avós. Fomos e às 10 da noite começou o ritual. É um ritual extremamente rico, não tem como descrever sem sentir. Por quê? Povos originários, pessoal lá do Acre. É um casal com filhos e eles tinham um sobrinho deles juntos. Eles tocam apenas um violão, uns instrumentos manuais, mas quando você tá na força, parece que tem ao menos 50 pessoas ali tocando. Então, eles fizeram toda a introdução, explicaram como seria o processo. A gente estava em um ambiente fechado, mas a gente podia ir lá para fora para, se precisasse, se sentisse à vontade. Eles não deixaram a gente presos ali de forma alguma. Mas é só um adendo, foi fechado porque na noite que foi o ritual, a consagração, estava uma noite chuvosa. Isso. Então a intenção era justamente fazer lá no espaço externo. Isso. Tem um local com uma fogueira, é um local bem seguro, assim, não tem uma mata próxima, assim, é um lugar mais aberto, então é bem seguro para fazer a consagração, mas choveu, e aí a gente fez no espaço interno. Isso. Então, às 10 da noite começou, a gente tomou um pouquinho, eles colocaram um copinho daqueles pequenininhos de café, eles colocaram um pouquinho mais da metade, e eles nos explicaram que a gente ia começar a sentir o efeito da ayahuasca, que lá pela metade da noite eles iam ofertar mais uma dose para quem tivesse interesse. Eles também passavam sananga e rapé nesse processo da noite para quem se sentisse confortável em utilizar. E que a AP, ela poderia acontecer de várias formas, sentindo frio, calor, vomitando, tendo diarreia. São vários processos e isso é muito euforia, individual. Euforia, tristeza. Isso é muito individual. E por isso que é muito importante você se conhecer, né? É um processo extremamente delicado. Hoje nós aconselhamos que quem for utilizar com pessoas que tenham conhecimento. Tem casas que fazem utilização a cada 10, 15 dias. Nós já não vemos necessidade disso porque é uma medicina muito delicada. Não é qualquer pessoa e não é em qualquer momento. Porque senão se torna muito vago, sabe? Perde o propósito. Se torna supérfluo, né? Tu não pode virar um papadaime, né? Isso. Se tu virar um papadaime, qualquer consagração de ayahuasca que tiver, você vai participar, mas não pela medicina, mas sim pela brisa. Isso. Por causa que ele vai dar uma descarga de DMT no teu cérebro e realmente vai ter um processo ali que vai ser um tanto quanto mais cognitivo, assim. Isso. Sabe? Porque vai ter uma descarga de DMT alta no teu cérebro. Isso. Porque a chacrona, ela faz com que o teu cérebro produza mais DMT. Então, há pessoas que não estão à procura do que a medicina ancestral oferece, que seria esse despertar de consciência, sabe? Essa cura interna, essa conexão mais próxima com os seus ancestrais e com os seus objetivos, mas sim, estão em busca só daquela descarga, daquela miração, daquele... Aquele barato, né? Aquele barato, ele se torna uma droga, na verdade. Isso. Se torna uma droga e não uma medicina. Isso. Então, o legal de fazer uma consagração com o povo originário, que você vai estar imbuído dentro daquilo que você pode buscar. Seria os teus objetivos, as tuas curas e o teu processo. Ou seja, você definiu o seu objetivo, definiu sua cura, você vai movimentar para que isso aconteça. Você não vai usar cada 15 dias, cada 30 dias, porque nesse período é um período muito curto para a tua vida se organizar. Ela depende de um período longo até você colocar o teu objetivo, colocar ele em prática e trazer resgatado o que você aprendeu com a medicina. Até você entender o que a medicina te trouxe, né? Você conseguir se olhar, se enxergar, poxa, eu acho que eu estava indo por aqui e a medicina
me mostrou que eu posso ir por outro caminho, mas você primeiro tem que entender o que a medicina ela te propõe, né? Porque você só ir lá utilizar e sentir ali o barato da medicina, né? Que né, falando assim a grosso modo, não quer dizer nada. Então, é muito válido o propósito. E só passando para a segunda fase da nossa experiência, não tem uma romantização da ayahuasca. Isso. A ayahuasca ela não é uma romântica. Não é aquela utilização que você vai ver unicórnio, se você vai ver flores. Não. No começo, ela vai trazer o que você tem dentro de ti. E aí cada um sabe o que guarda dentro de si. Entendeu? Então, por isso que para cada um o processo é diferente. O meu processo não foi igual ao da V. O nosso processo não foi igual ao de nenhum que estavam lá com nós. Então, não é fácil. É um processo bem desafiador, porque ele vai trabalhar muito com o teu mental e com você mesmo. É um processo doloroso, dá pra se dizer assim. Então, mas depois que tu passou essa fase, aí tu começa a entender o que o estudo da medicina, o que o estudo do Nichipan pode te trazer. No momento que você superou essa fase da tua psique, de olhar para você, aí você passa para uma fase de entender o que a medicina pode te oferecer. E é essa fase que você tem que ficar atento, porque é a fase que você vai ter várias experiências. Sendo ela positiva ou negativa, você vai ter várias experiências. Então, e é como o pai já falou, por exemplo, você usou uma vez a medicina. Quando você for fazer o próximo ritual, já não vai ser igual ao primeiro. E vai liberar outra porta no teu cérebro, na tua psique. E assim, consequentemente. Mas não cada 15, 20, 30... Cada um faz o que quer da vida. Quer usar todo dia? Cara, a vida de vocês faz o que vocês quiserem. Tá tudo certo. Aqui é um relato individual nosso e o que a gente sentiu com a medicina. Isso é uma experiência nossa, sabe? Particular nossa. Então a gente tá passando para vocês o que a gente acha, dentro da nossa perspectiva de espiritualidade, de conexão com os nossos ancestrais. O que a medicina fez para nós? A gente não acha válido usar de uma forma sequencial, que ela vai perder o propósito. Tanto que o teu corpo vai acostumar, como o nosso corpo ele se acostuma com tudo, com qualquer medicação, qualquer coisa que você for ministrar no teu corpo, vai chegar uma hora que ele vai se acostumar com aquilo, então vai perder todo o objetivo. Então o legal é sempre você ser virgem no negócio, digamos assim, sabe? Sempre ter uma experiência nova, que aí toda vez você vai conseguir aproveitar o que a medicina pode lhe oferecer. Então, contando mais ou menos como começou o nosso processo. Às 10 horas da noite eles abriram a roda, acenderam as velas, apagaram as luzes, a fogueira já estava ativa. Cada um pegou seu copinho, esperaram ele receber a todos e todo mundo tomou junto. A gente sentou, os mais despreparados. Levamos 2 cadeirinhas, uma toalha e 2 toalhas, né? É. A gente sentou na cadeirinha e, cara, não tava dando nada. Nada. Eu olhei pra ele e eu acho que nada. E passou, eu vou deitar, vou tentar dormir, ver se dá algum tipo de reação. Nisso, o processo ele já se torna bem lento. Porque eu tava com o celular ao lado, como a gente nunca tinha ficado longe da nossa filha, eu deixei o celular ao lado caso precisasse, como se eu fosse conseguir fazer alguma coisa, né? O processo que na nossa cabeça parecia que tinha passado já meia hora, 1 hora, tinha passado 10 minutos. O tempo, ele trava. Ele trava. Não passa. Isso eu achei uma das piores coisas. Então a gente deitou pra esperar o processo vir. Aí começou a girar tudo. Começou a girar, as vozes começaram a ficar lentas. Aí aos fundos a gente já começou a escutar o pessoal gargalhando. Escutava algumas vozes, escutava a música do pajé, que era uma música muito forte. Cada música, ela te trazia uma cura e um processo. Mas mais adiante a gente fala um pouco mais sobre. E até o Ronan me olhou e disse, não tá fazendo nada? Daqui uns minutos ele já disse, cara, não tá legal isso. Não tá legal. Aí, na minha cabeça, o que eu tinha vontade, eu fechava os olhos, eu já começava a ver as mirações. Comecei a ver as mirações. E meu coração acelerou.
ele se abraçou em mim, a gente deitou no chão, ele se abraçou sobre as minhas costas e o coração dele acelerava muito. Eu disse, nossa, ele vai ter um treco, ele vai infartar, porque o coração dele estava muito rápido. E a gente ficou abraçado ali há um bom tempo, pelo que a gente entende. Mas eu não sei se foi muito tempo ou não, porque não tem como ter essa noção. E aí, a minha ideia era, cara, eu vou pro carro e eu vou embora e eu vou sair, porque a música, ela te leva a ter mais mirações. E na fogueira eles também colocavam algumas ervas que te davam mais miração ainda, tanto que eles falavam, respira fundo, Chai, não deixa a moleza te pegar. E cada vez que tu respirava fundo, vinha aquela fumaça e parece que tu viajava mais ainda. E a minha ideia era, cara, eu preciso sair aqui de dentro, preciso ir pro carro, eu vou embora. Eu saindo daqui, conseguindo chegar até o carro, isso vai passar. E não passava, e eu não conseguia me mexer. Eu passei a noite inteira deitada na mesma posição, de bruços. Eu particularmente não tive peia. Eu tive peia só na manhã, depois que já tinha terminado o ritual. Eu vomitei assim, ó, nem metade do copinho que eu tinha tomado. Foi só aquela parte do fígado que deu aquela rejeitada, mas justamente porque eu tinha feito um jejum. Então, acredito que por isso que eu não tive a peia. Mas eu não conseguia me mexer, tanto que teve umas horas da noite que eu pedi pro Ronan, depois que ele tinha passado o processo dele, que ele tinha vindo deitar comigo, colocar a mão nas minhas pernas pra ver se eu não tinha feito xixi, porque eu não sentia nada e eu não conseguia me mexer. E, particularmente, foi um processo bem doloroso, porque, como eu comentei, cada música deles era um processo. Eu tinha lapsos, tinha visões de como se fossem flashes, umas imagens de processos de cura, de qual cura estava vindo. Então, cada música eles dão uma entrada e uma saída para te conseguir ir e voltar, o teu subconsciente. Não tem como explicar se você nunca vivenciou, mas com quem a gente conversou e já participou desse processo, é mais ou menos parecido essa parte, né? É. E aí, o que eu ficava pensando a cada pouco. Eu sou a Verônica, eu moro em Getúlio Vargas, sou casada com o Ronan. Aí eu abri os olhos, eu sabia onde eu tava, eu escutava as pessoas passando mal, porque teve gente que passou muito mal. Então, os teus sentidos, eles ficam muito mais aguçados. Eu escutava risos, aí às vezes eu não via o Ronan, eu meio que me desesperava, porque eu não sabia onde ele tava e o que ele tava fazendo. Mas eu não conseguia me mover. E eu ficava pensando, poxa, eu vou fechar os olhos e vou tentar dormir. Só que eu fechava os olhos e vinha a miração. Então ele é um processo, pro mental ele é bem doloroso. Porque ele te traz várias situações, várias coisas. Como ele traz as curas, ele te mostra muita coisa que às vezes não é muito legal da gente relembrar. Mas que a gente entende o processo e do porquê daquilo. Então ele é muito complexo. Então, por isso que eu falei no início do vídeo, se a pessoa tem algum problema, essa parte das mirações, essa parte que ela te deixa fora, como eu queria sair daquele ambiente pra ir pra casa, se a pessoa tem algum tipo de transtorno, ela pode sim fazer algum tipo de besteira, porque você não domina o seu corpo. Tanto que teve relatos de pessoas que já caíram em fogueiras, porque tu perde os sentidos, né? Ele te dá É um processo muito... é forte, muito é mental, né? É mental. Pode contar o teu relato agora. E aí o meu... Na verdade eu não vou falar o que eu vi, mas... Porque eu acho que é uma coisa muito pessoal da gente, né? Então não faz sentido exteriorizar ou compartilhar isso. Mas a gente não faz ingestão de bebida alcoólica. Então a gente nunca bebeu, a gente não tem hábito de bebida. Então eu não curto esse não estar em mim. Não ter o controle, sabe? Não, pra mim, não ter o controle não faz sentido. Então, a gente não usa nenhum tipo de enteógeno, nenhum tipo de bebida alcoólica, nada. A gente não, nem tabaco, a gente não faz uso de nada. E naquele momento que foi... O Nishipan começou a agir, eu perdi esse controle de mim, sabe? Então, eu não sabia onde é que eu tava. Eu pensava, a minha mente embaralhou muito. Eu não conseguia, a minha mente não conseguia focar num objetivo só. Ela se embaralhou inteira no caso, mas isso é uma questão pessoal minha, porque eu não curto não estar no controle.
Então esse processo para mim, das primeiras horas ali, ele foi bem ruim, digamos assim, bem ruim mesmo. Não vou dizer que foi legal, porque não foi legal. Essas primeiras horas, assim, esse embaralhar de pensamento, como eu também tinha muito nojo com a questão do vômito, eu não queria vomitar, sabe? Não queria passar pela sapeia, então tava segurando isso. Isso é tudo processo meu, que eu precisei curar isso, né? Precisei transpor esse processo que eu não tinha, que não é, para mim não era legal do vômito. Precisei transpor esse processo que não era legal do controle e entender que nem sempre estamos no controle, sabe? A gente pode tentar, mas nem sempre a gente vai conseguir. E tá tudo bem. O que interessa é você não se perder no meio do caminho. Isso que importa. Então, depois que passou esse processo que a V falou, que eu fui lá fora e tal, acabei saindo, eu não conseguia mais ficar naquele ambiente ali. Como eu falei, só queria fugir, só queria ir embora. Mas também pensava nela, falei, como é que eu vou embora, vou deixar ela ali, né? Não tem como, né? Mas foi bem complicado. Mas depois eu voltei, daí fiquei mais colado com ela, assim. E aí ficou legal. Aí começou a vir o objetivo da medicina, sabe? Aí, depois que passou esse processo que eu entendi que, na real, eles falam, se entrega pra medicina, é justamente isso. Porque como a gente não tinha um contato nunca tivemos o contato com a medicina, a gente não sabia o que ia acontecer. E esse não saber o que vai acontecer, para nós, foi de colapsar. Porque a gente não entendeu esse processo. Então demorou algumas horas pra gente, a gente tá na força, aí a gente tá aqui, vamos se entregar e ver o que a medicina pode oferecer pra gente. Cara, aí ficou legal. Aí começou a vir as mirações necessárias pro nosso propósito, começou a curar o que precisava ser curado, e aí fez sentido, sabe? Então, o nosso relato justamente é para quem for fazer o uso, se entrega pra medicina. Isso. Se liberta pra medicina. Tiver que chorar, chora. Tiver que vomitar, vomita. Se respeita, se entende. Entende que você não vai estar sempre no controle. Então, você se entendendo, eu acho que fica muito mais legal o processo. Isso. E foi o que aconteceu com a gente. A partir do momento que o Rona veio lá de fora, que eu me senti segura por ele estar do meu lado. Porque o meu inconsciente tava ali, eu sabia que eu tava. Conscientemente, não dá pra dizer que demorou, assim, pra gente ficar consciente umas 24 horas, né? Ah, sim. 100% que a gente voltou. E depois do caminho, que ele entrou lá de fora, que ele me abraçou, que ele ficou ali comigo, que eu consegui me entregar. A minha PE foi diferente da dele. Né? Eu senti muito frio, muito frio, assim, um absurdo. Tanto que ele me abraçava e aquilo não era suficiente. E ele ficou no processo dele, eu fiquei no meu. Aí nesse momento parou aquela questão que eu queria que terminasse logo, que eu não via a hora de ir pra casa, de parar de sentir aquela sensação. E aí fui entendendo o processo. Que aí sim, como o Rô falou, você consegue entender o processo, as curas e o que você vai buscar. Aí eu consegui ter as mirações que eu precisava pro momento. O meu objetivo era diferente do dele. Ele precisava entender algumas questões mais espirituais e eu precisava mais me encontrar. Espiritualmente também, mas eram objetivos diferentes, mas que os dois conseguiram alcançar. E lá pelas 5h20, né, da manhã, eles começaram a encerrar o processo. O Rô ainda ficou um pouco mais tranquilo, conseguiu vir dirigindo até em casa, a gente estava numa cidade vizinha. Eu cheguei em casa e eu quase não lembro, tenho lapsos do caminho. Então, a gente chegou em casa, tomou banho, tomamos um banho de erva, né? Pra limpar. Fomos dormir. E de noite que a gente conseguiu sentar e conversar a respeito sobre o processo. Foi muito louco, muito louco. Tipo, dava vontade de falar pra todo mundo que a gente tinha tomado ayahuasca. Porque ao mesmo tempo que foi um processo e uma coisa nova, foi muito interessante no sentido de, cara,
A gente não é nada, a gente não tem controle. É uma medicina, cara, são ervas. E o que essa medicina pode fazer com nós? O processo que a gente teve, o pós dessa ayahuasca, como a gente se conectou muito mais como casal, como a gente entendeu muito mais nosso propósito. Parece uma coisa boba e a gente utilizou uma vez só, mas foi essa única vez ela foi suficiente pra gente conseguir entender e ir atrás do que a gente precisava. Então é muito válido, né? Se você tem vontade de experimentar, experimente. Procure algum lugar que tenha Que tem um berço ancestral, né? berço Que ancestral. tenha a medicina venha realmente do povo originário. Que sejam pessoas sérias, que respeitem os outros, que entendam que cada um é único. A gente não tem como dizer, você vai acontecer isso, não. Não, porque é individual, cada um né? é um. É muito delicado, é um processo assim muito delicado, mas de extrema validade. Outra coisa também que eu acho legal comentar é que isso nos aproximou muito mais com o povo originário, sabe? Porque até dentro da nossa quimbanda, a gente cultua o povo originário. A gente cultua os ancestrais que aqui pisaram e que não se dobraram para essa veia cristã, para essa veia do demiurgo. A gente cultua quem não se dobrou. Então você pensa, um povo que foi dizimado, foi massacrado, mesmo assim, mesmo hoje, eles vão lá, saem da sua origem, saem do seu local para expandir essa medicina, para trazer esse conhecimento da floresta. Porque pega, por exemplo, nós, a gente nunca vai conseguir manipular um Nichipan, manipular um cipó da forma que eles manipulam. Por mais que a gente tenha a nossa conexão, por mais que a gente tenha o saber, a gente não vai conseguir fazer o feitio exatamente igual ao povo originário. Porque ali vem da veia, sabe? Vem lá do ancestral, do tataravô, do vô, sabe? Então é diferente. A confecção é diferente. A gente entendeu muito sobre esse povo. Que por hora, às vezes ainda hoje, ele sofre preconceito, é rechaçado, não é entendido. Então, sempre quando tu for usar uma medicina que ela é de origem ancestral, de origem originária, indígena, procure o povo que faz esse feitio. Seja um rapé, seja uma sananga, seja um cambô, seja uma ayahuasca, porque ninguém vai saber manipular da forma que eles sabem. Eles são o detentor do conhecimento. Eles podem transferir para outras pessoas, como transferiram para a gente, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. Tanto que após a ayahuasca, uns meses após, a gente recebeu o convite para participar de um ritual de sananga. Uhum. Sananga não, cambô. Cambô. Isso aí, cambô. E seria ministrado por uma moça que ela aprendeu com o povo originário, né? Ela chegou a morar lá com eles e é ela que aplicaria. E a gente não se sentiu confortável, né? Pra participar justamente por essa questão. Então hoje, se a gente participasse, acredito que seria somente com esse povo. Uhum. Eles sabem o que eles fazem, como fazer. E tanto que tem várias casas aqui próximos a nós que utilizam a ayahuasca, que utilizam outras medicinas e a gente não se sente confortável nem de conhecer, porque a gente sabe como foi essa primeira vez. E a gente sempre fala que a gente teve muita sorte, né? Sim. Muita sorte de ser com o povo originário. Porque é uma energia que só é estando ali pra saber. E até nessa questão de se sentir confortável, pode acontecer de dar algum problema. A gente não sabe o que vai acontecer com o uso da medicina, sabe? E eles já têm esse conhecimento, eles sabem o que fazer quando dá algo errado. Algo errado que eu digo assim, como que a pessoa vai mas fazer uma limpeza da ayahuasca ou do cambô, caso a pessoa tenha, por exemplo, se encontre num estado
fora daquele tido como o normal com o uso. Não sei se vocês conseguem me entender, sabe? Eles sabem o que fazer. Isso. Sabe, com rezo, com uma defumação, ou até com algum antídoto, alguma coisa que possa inibir esse efeito. Eles sabem o que fazer. Então, é uma segurança um pouco maior. Então, se vocês nunca utilizaram e vão usar pela primeira vez, nós aconselhamos, como eu digo, é a opinião nossa, busca um polvo originário. Sabe, uma casa de feitio originária, uma casa que traga, porque vai ser diferente. Ou vocês que usam hoje nessas casas, nessas lojas, nesses locais, façam alguma vez com o polvo originário. E aí vocês vão entender o que eu estou falando. Essa diferenciação. Tanto a questão da música. A música, ela tem os níveis de intensidade, tem os níveis de busca da ayahuasca. Tanto que aquela música, ela te leva e ela te traz. Exato. Ela vai trazer a música da miração, a música da limpeza, a música da conexão. E eles sabem exatamente, pela experiência, pelo olhar atento do pajé, o momento de tocar essa música. Agora vamos ter que fazer uma música para trazer a miração. E aí começa a música para fazer você ter as suas mirações daquele local, daquele espaço. Agora vamos fazer uma música de conexão. Então vai ter uma música de conexão. E eles entendem esse processo. Não é qualquer tipo de canção, qualquer tipo de música, e não é vozes ao vento. Então isso que eu acho legal e interessante. Isso, e o ritual dura em torno de 7 horas, 8 horas, e são 7 a 8 horas de música cantada e tocada. Não tem música gravada, não tem nada. Então, por isso que eu digo da energia e da validade de ser com alguém assim que realmente entende o processo e o que está fazendo. Não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre a ayahuasca. Então, se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem nas redes sociais. deixem seus comentários. E se vocês quiserem que a gente traga mais sobre a medicina na nossa quimbanda, a gente traz. Hoje a gente utiliza muito o rapé. É a porta de entrada É a porta de entrada da nossa quimbanda. Semanalmente a gente é feito o uso para nós da caverna. E uma vez mensal a gente abre ao público. Então é a forma que a gente achou de abrir para as pessoas entenderem um pouco mais a nossa quimbanda. Hoje a gente fala que o rapé, ele rasga aquele véu que a gente tem com a espiritualidade. A gente consegue se sentir, ter uma sensibilidade muito maior. Então por isso que a gente fala que hoje o rapé, ele é extremamente essencial para nossa vida e para o nosso desenvolvimento também, né? Isso, para o nosso espiritual. Se vocês gostaram do vídeo e quiserem que a gente traz mais relatos e explica um pouquinho mais de como a gente utiliza o rapé hoje na nossa gnose de quimbanda. Valeu, pessoal. Quem não gostou também, comenta aí que não tem problema. Valeu, galera. Até mais. Falou.